Olá, boa noite a todos. Hoje o nosso estudo do Evangelho será referente ao capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. Mas antes de nós iniciarmos o estudo, nós vamos fazer uma prece. Amado Mestre Jesus, ilumina o nosso coração, a nossa mente, para que possamos estar bem. Podemos ouvir a mensagem de Jesus, refletir sobre ela. Acalme, Senhor, os nossos anseios, o nosso coração. Nos dê força para superarmos as dificuldades do caminho. Obrigada, Senhor, por tudo de bom que nós temos em nossa vida. Nos abençoe hoje e por todo sempre. Que assim seja. Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. E esses itens que nós vamos conversar hoje são os itens 11 e 12 do Evangelho deste capítulo. E ele fala um pouquinho sobre o egoísmo. O egoísmo é a grande chaga da humanidade que nós temos. Ele é filho do orgulho e ele entrava o progresso moral, ele retarda os nossos processos. Nós temos que tentar superá-lo dentro do nosso coração. É missão do cristianismo, das religiões cristãs, tentar dissipar este egoísmo, porque o egoísmo ele é o grande entrave. E ele sendo esse grande entrave para o progresso moral, ele gera todas essas situações de violência que nós vivenciamos. Ele traz todas essas situações. Porém, para que nós possamos vencer o orgulho e o egoísmo, nós temos que ter coragem. Superar as dificuldades com coragem. E coragem para superar a nós mesmos, o nosso coração. Porque não é fácil. O egoísmo, ele faz nós criarmos necessidades. O ter sobrepõe ao ser. E cada vez mais nós queremos ter as coisas, queremos as coisas para nós, queremos as pessoas para nós, né? Então, tudo perpassa este egoísmo e este orgulho, que um é consequência do outro. Muitas ações que nós vemos de violência, de desentendimento, principalmente entre famílias, na convivência diária, até outras situações, que levam o egoísmo, porque o egoísmo ele tá ligado ao materialismo, às coisas materiais. Então, as pessoas que ficam presas ao ter, ao querer, infelizmente, por seu coração estar tomado, envolto desse sentimento, elas acabam agindo e começam a magoar os outros, a agir com violência, E aí, nós temos que ter o cuidado para conseguirmos combatê-lo pouco a pouco dentro de nós, porque ele é um monstro que vai nos devorando, dia após dia, e ele devora as inteligências, ele gera situações de miséria no mundo, e ele é principalmente a negação da caridade, e é o grande obstáculo que nós temos à felicidade pura e verdadeira, porque ele não deixa nós enxergarmos as coisas boas, porque uma pessoa que é egoísta, ela tem o ego doente, porque esse prefixo ismo, ele significa doença, ou uma doutrina, enfim, mas um ego ferido, um ego doente. Uma pessoa que está doente dentro do seu coração, ela não consegue ter felicidade. Ela vive atormentada, acorrentada em seus próprios pensamentos. É como se nós estivéssemos paralisados, E só voltados para nós mesmos,
pensando, o outro tem coisas boas, eu não tenho, o outro é feliz, eu não sou, né? Pegando apenas olhando para o outro e não olhando para si mesmo. E aí a gente não consegue encontrar uma felicidade quando nós somos egoístas, porque tudo é ruim, né? Tudo não está bom. A gente vive atormentado pelo querer cada vez mais. E quando nós adquirimos aquilo que nós queremos, nós caímos no tédio, criamos uma nova necessidade e assim nós vamos vivendo. E não refletimos: será que eu preciso mesmo disso para ser feliz? Será que eu tenho que gastar toda a minha energia, né? Ou disponibilizar um patrimônio, um valor que eu poderia colocar em outro local para isso? Será que eu preciso mesmo? Muitas vezes o egoísmo, ele não deixa a gente refletir sobre as nossas próprias ações, refletir sobre nós mesmos, porque ele nos cega, né? Como eu disse, ele é um devorador das inteligências. Ele deturpa, né? Ele deturpa o nosso olhar para a realidade. A gente só consegue olhar as coisas com tristeza, né? Daquilo que nos falta, porque a nossa ganância, ela não é cessada, né? Nós vivemos nesse abismo, né? De querer juntar, querer obter, né? E aí a gente se torna insatisfeito e criamos sempre necessidades, e muitas situações vão acontecendo diante de tudo isso, né? Situações de brigas em família, né? Pessoas que se amam se separam, né? Porque uma pessoa que é egoísta, ela também é egoísta em seus relacionamentos, né? Ela quer que o outro se disponibilize totalmente a ela, às suas vontades, né? E aí a pessoa é ciumenta em demasia, é uma pessoa controladora que intoxica o outro, ou é uma pessoa narcisista que só olha para si, né? E gera situações desconfortantes porque ela não sabe enxergar o outro, ela só enxerga a si própria, né? Como se o mundo tivesse que seguir apenas aquilo que ela quer. E uma pessoa assim, ela tem dificuldade nos relacionamentos, ela tem dificuldade no trabalho, porque todos nós convivemos com outras pessoas. Então nós temos que aceitar o outro e acolher para podermos conviver. Porque ninguém consegue trabalhar inteiramente sozinho, né? Mesmo quando nós somos o dono de algo, né, de alguma empresa, nós precisamos de outras pessoas. Então tudo isso depende do nosso sentimento, né? Quando nós dizemos que o egoísmo ele é totalmente a negação da caridade, ele é. Só que, claro, há escalas de egoísmo. Nós estamos caminhando para sermos melhores, para conseguirmos superar esses sentimentos. Então, se num primeiro momento nós éramos tomados por esse egoísmo, talvez que hoje nós estamos um pouquinho melhores do que nós éramos anteriormente. Só que há ainda muitos irmãos envoltos totalmente dentro deste egoísmo, né? E qual é o nosso papel diante disso? Nós temos que agir com caridade. Nós já aprendemos a lição de Jesus, nós já ouvimos a importância que a caridade tem para a nossa vida, né? Porque uma pessoa que ela é caridosa, ela se supera a cada dia. E ela tem a ideia de que ela vai ajudar o outro, mas ela é a primeira a ser ajudada. Porque a caridade pura e sincera é amor em movimento. E quando a gente consegue ofertar este amor, nós somos envolvidos de um sentimento muito bom. É como se tudo se modificasse. Quando nós estamos, por exemplo, em uma tarefa
de voluntário, né, agindo dentro desta caridade, a gente pode passar um dia inteiro de trabalho, né, utilizando a nossa mente, o nosso corpo ali, e ao chegar ao fim do dia nós estamos cansados, mas a energia que a gente se envolve, o sentimento, é uma coisa que nós não temos explicação, porque é algo muito bom, é algo satisfatório para nossa alma. É como se a vida fizesse sentido, digamos assim. É como se nós tivéssemos como propósito maior realmente sermos caridosos uns para com os outros. Talvez que Jesus, naquele período, ele já soubesse disso. E a felicidade que nós sentimos ao terminar, né, uma tarefa voluntária, né, depois de horas de trabalho ali, é a felicidade. Então, talvez que Jesus, já sabendo disso, ele nos deixou, né, como grande importância a caridade, porque ele sabia que só assim nós poderíamos achar a felicidade, nos dedicando ao próximo, fazendo algo por ele, né? E isso é muito bom. A gente vai começando a perceber o quanto que Jesus sempre nos amparou, né? Com não só os seus ensinamentos, eles têm muito mais do que a gente pode perceber ainda, né? Se nós dissemos que ele falou por parábolas para aquele povo daquele período, podemos dizer que ainda hoje nós ainda entendemos através da parábola, porque nós ainda precisamos, né, deste recurso pedagógico de Jesus, porque somos crianças ainda caminhando. Então ainda a gente não entendeu a totalidade, né, de todos os ensinamentos dele. E aí nessas pequenas reflexões que nós fazemos nas leituras, nós começamos a perceber algumas coisas, né, e linkar, né, com as situações vivenciadas, né, da nossa vida cotidiana. Então, quantas coisas boas, né, nós podemos tirar disso? Ele foi o grande exemplo da caridade, porque todos que iam até ele, sejam criminosos, né, mulheres que, né, eram taxadas de uma maneira erroneamente naquele período, iam até ele também, né? Pessoas que geralmente eram marginalizadas, né, iam até ele e recebiam auxílio, recebiam uma palavra de reconforto, né? Ou saíram curadas, né? Ele curou essas pessoas e em nenhum momento ele julgou, né? Ou ele não atendeu essas pessoas. E às vezes nós vamos fazer uma tarefa, né, de caridade e nós queremos escolher, né, para quem que nós vamos fazer isso, para aquele outro, né? Ah, eu não vou fazer isso para aquela pessoa porque aquela pessoa não sabe ser grata. Então nós ainda estamos neste momento em que nós precisamos, né, de reconhecimento. Mas com o tempo nós vamos superando isso. Então Jesus, ele foi o grande exemplo da caridade e Pilatos, né, ao seu tempo, foi o exemplo do egoísmo. Por que ele foi o exemplo do egoísmo que o Evangelho traz? Porque ele lavou as mãos diante do sofrimento de um homem justo. Ele não se importou com aquele sofrimento, né? Ele poderia ter agido de uma outra maneira, mas ele preferiu não se envolver naquela situação, né? Então ele pensou apenas nele. Então ele não agiu com caridade, né? Então por isso que ele é o exemplo do egoísmo que o Evangelho traz para nós. E Jesus, ele deixou essa caridade, né, no Evangelho, e o cristianismo, como eu já disse, ele tem como missão, né, uma missão do cristianismo, extirpar o egoísmo da terra, este mal. Da terra, quando nós referimos terra, é de todos nós humanos, né? Porque aquele que se diz cristão, ele tem que ouvir,
né, os ensinamentos do Cristo e tentar colocar em prática na sua vida. Então, tem que tentar superar a si mesmo a cada dia. Né? Se nós estamos percebendo que as nossas ações elas estão mais para o egoísmo do que para o amor, do que para a caridade, nós temos que tentar mudar, né? Tentarmos sermos mais maleáveis, mais dóceis para com os outros, né? E perceber em nós, né? E tentar superar. Porque às vezes nós negamos que nós somos defeituosos ainda. Nós não conseguimos enxergar, né, dentro de nós. E aí, nós que somos os primeiros prejudicados diante de tudo isso. Porque o egoísmo e o orgulho, claro, prejudicam os demais, mas os primeiros a sermos prejudicados somos nós mesmos, né? Porque quantas coisas na nossa vida nós deixamos o egoísmo falar mais alto, né? Quantas pessoas queridas, né, que nós brigamos, né? Quantas situações que nós nos enfiamos por conta de orgulho ferido, de ego ferido, né? Quantas contendas, né, brigas à toa, de situações banais e que nós não precisávamos nos envolver naquilo. Mas nós deixamos, né, o nosso coração se envolver nessa couraça, né, nessa coisa ruim. E aí a gente fica ali remoendo as situações e criando situações piores para a nossa vida, né? E vai predominando essas situações ruins e nós vamos se tornando pessoas frias, de coração endurecido, né? Não deixamos mais os bons sentimentos entrar, não somos mais sensíveis às dores do próximo, né? E nós vamos nos fechando. E nós não podemos, né, nos fechar, porque nós dependemos do próximo em tudo que nós fazemos. Como eu já havia comentado na live anterior da primeira parte deste capítulo, nós dependemos do outro para tudo. É outra pessoa que constrói as nossas vestimentas, a nossa alimentação, perpassa várias mãos até chegar à nossa, né? Os bens materiais que nós temos dependem do outro, né? Outro construiu, outro fez, né? As grandes descobertas da humanidade, a energia elétrica, né? Os recursos tecnológicos, né? E tudo que nós temos perpassa o outro. Então, a gente depende do outro para tudo, né? E por isso que nós não podemos agir com egoísmo. Então, nós temos que socorrer o outro por nós mesmos e para o outro, e nós temos que tomar como modelo em nossa vida Jesus, como modelo para as nossas ações, né? Das ações morais, né? Que tudo que é ação é moral. E as reflexões que nós tiramos disso é a ética, né? É as demais situações. Então, nós temos que agir no bem, né? Uma das grandes frases que o Espiritismo tem é que muito se conhece do espírita por tentar superar a si mesmo, né? Pela essa vontade em superar a si mesmo. Nós não temos a ideia do pecado, mas nós temos a ideia da consciência. Nós sabemos que todas as nossas ações, elas terão alguma reação. Então, nós precisamos mudar e sermos melhores para nós não colhermos frutos, né, de ações ruins, porque nós estamos constantemente semeando. E se nós estamos semeando mal, dentro da lei de causa e efeito que é descrita no Livro dos Espíritos, nós sabemos que vai haver a colheita. E aí nós
ficamos ali revoltados. Por que que eu passo por isso? Por que que minha vida é assim? Por que tanta coisa acontece? Porque talvez que nós estamos colhendo, né, situações ruins que nós, né, agimos em outra existência. Então, tudo isso é o nosso esforço em querermos superar a si mesmo. O esforço e a coragem. Porque esses são nossas dificuldades internas. Um exemplo que nós podemos agir é sermos caridosos indistintamente, esforçando a não notar quem nos olha com desdém, deixar a Deus o cuidado de toda a justiça e não julgar. Sem caridade não haverá a tranquilidade, a paz e a serenidade na sociedade. Nós precisamos da caridade, porque através da caridade nós vamos conseguir amar o próximo. Porque é só neste momento, quando nós somos caridosos, que nós vamos conseguir amar ao próximo. E o primeiro passo é agirmos com caridade. E é caridade não só material, mas é a caridade moral. É o entendimento sobre os erros do outro, sobre os defeitos que o outro tem. E nós temos que ter isso no nosso cotidiano. No momento em que nós acordamos, até o momento que nós vamos deitar, nós temos que refletir sobre isso, né? E tentarmos ser caridosos, né? E tentarmos ser luz na vida das pessoas, né? Deixar coisas boas, porque as coisas boas que nós deixamos no outro, elas duram infinitamente. Se nós queremos ser eternos, né, sermos lembrados, fazemos coisas boas para as outras pessoas, porque as pessoas elas vão se sentir felizes. Porque as coisas ruins, elas também vão continuar pensando, mas com o tempo vão esquecer. Agora, todo bem que nós realizarmos, as pessoas vão lembrar. E esse amor, este carinho, ele vai ser muito importante para nós, né? Se recordarmos o filme, né, do André Luiz, do Nosso Lar, lembra que havia aquela senhora que ele atendia de forma gratuita, ela e seu esposo, e ele fazia sem vontade, né? Ele fazia por fazer. E ela estava lá no plano espiritual. E ela foi a única que orou por ele quando ele fez a passagem. Então pensem o valor que isso tem, né, para nós, né? Reflitamos, né? Um sorriso de uma criança que nós recebemos, um abraço, são coisas que a gente não vai esquecer. Vai fazer bem para nós e bem para os outros. E isso é muito importante. Para que a gente possa finalizar, nós vamos falar sobre a verdadeira caridade, que ela é sublime, ela é o amor e a ação. Ela não é só as esmolas, mas ela é as palavras de consolação, a generosidade que nós podemos ofertar, o carinho, o respeito, a compaixão, a benevolência, a doçura, o acolhimento, o ouvir e ofertar amor diante das ofensas. Endereçar as preces às pessoas, né? Palavras de ânimo e encorajamento, né? Ter ternura para com os outros, porque nós não sabemos o que cada um passa. Às vezes nós julgamos uma pessoa porque ela é raivosa, porque ela é grosseira, mas nós não sabemos exatamente quais sofrimentos que ela carrega dentro de si. Então nós temos que tentar ofertar amor, que talvez aquela ação daquela pessoa seja um pedido de socorro,
e que se nós ofertarmos amor a ela, paciência, né, nós vamos acolhê-la e vamos ajudar a modificação daquele espírito, né? E essa é a nossa missão também, ajudar a quem precisa e modificar as pessoas. A doutrina espírita, ela é muito bonita, ela tem ensinamentos muito bonitos, né? Conhecimentos interessantes, livros. Só que se ela ficar apenas na teoria, nos livros, sem ação, sem uma verdadeira modificação em nós e uma ação no bem, ela vai ser em vão dentro do nosso coração. Então, temos que ter esta responsabilidade em sermos melhores e fazermos o melhor para o outro. Sempre com coragem, né? Com exemplos, né? Porque o exemplo, ele modifica tudo. Mais do que palavras, mais do que uma palestra que nós possamos fazer, a ação que nós temos, o exemplo que nós deixamos, ele fala muito mais alto. E isso que nós temos que priorizar. Então, fica para nós, deste capítulo, né, desses itens, essas reflexões, né, sobre a caridade, sobre superarmos o egoísmo e o orgulho. Então, nós vamos agora para o momento da nossa vibração. Então, neste momento, nós vamos pensar na figura do Mestre Jesus. O quanto ternura, o quanto amor Ele é. E o quanto Ele está presente na nossa vida, o quanto que Ele nos acolhe todos os dias. Ele e os seus mensageiros do amor, que nós já conhecemos, os nossos amigos espirituais, aqueles que estão pertinho de nós. E aí nós podemos agradecer a eles pelo carinho, pelo envolvimento no bem, pelas boas ideias que eles nos dão, para que possamos ser brilhantes no trabalho, na vida, quantas boas inspirações que eles nos dão. Obrigado, amigos espirituais, obrigada, Jesus, por todas as boas inspirações que nós temos. Obrigado pela possibilidade de conhecermos os ensinamentos, pela felicidade que é pensarmos, agirmos, sentirmos todas as coisas boas. Obrigado pela possibilidade de haver uma espiritualidade maior, que nos acolhe, que nos abraça. Obrigada, Mestre, pela vida que temos, por tudo que nós temos em bens materiais. Obrigado pela saúde do nosso corpo. Obrigado pelo nosso trabalho. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que nós recebemos, o carinho e o amor das pessoas, pela família que nós temos, por tudo de bom em que nós já vivenciamos nesta jornada. E obrigada também pelas coisas não tão boas que nós já passamos, pelos momentos de crise em que nós aprendemos, tiramos grandes ensinamentos e que possamos sempre sermos melhores. Ajuda-nos, Mestre, a ter lucidez nos momentos de crise, a termos felicidade, prosperidade, alegria em viver. Ajuda-nos, Senhor, a superar os momentos de tristeza, de decepção. Fortalece a nossa alma, o nosso espírito, para enxergarmos a luz diante das dificuldades. Ajuda, Senhor, a termos serenidade, a termos amor
e que possamos levar sempre uma palavra de conforto, de carinho para os irmãos. Que possamos ser pacienciosos, amáveis, benevolentes, que possamos ter compaixão. Ajuda-nos, Senhor, a sermos caridosos a todo momento. Ilumina, Senhor, o nosso caminho, sempre, nos dando apoio, perseverança, coragem, equilíbrio. Fortalece o nosso coração, que estejamos em pé diante de todas as adversidades e que possamos ser exemplo de bondade e de amor em todos os momentos. Abençoa, Senhor, a nossa vida, abençoa aquelas pessoas a quem amamos, aquelas outras que nos feriram, também, Mestre, abençoe. E abençoe os irmãos que estão em sofrimento nos hospitais, que estão em sofrimento nas diversas situações do cotidiano. Ilumina, Senhor, as crianças que são assistidas pela Casa da Criança Vovô Nestor, pelos núcleos do Construindo Saber e do Jerônimo Mendonça, os adolescentes, as crianças, os pais, todos os colaboradores e todos aqueles que estão direta e indiretamente trabalhando em prol da tarefa. Sabemos que é uma tarefa de Jesus e que tem um grande sentido de existir. Então, fortalece a cada um dos envolvidos para que possamos cada dia mais fazer o bem e agirmos no bem. Abençoa, Senhor, hoje e por todo sempre, a nossa vida e a todos. Que assim seja. Então, quero agradecer quem esteve conosco, lembrando que a live também acontece ao domingo, às 8h30 da manhã. Então, são às quintas e aos domingos. E lembrando que a tarefa no Centro Espírita Vovô Nestor já se retomou, né? Então, nós temos o passe às 9 da manhã, né? A preleção e o passe, e às 10 horas a palestra pública, e das 9 às 10 o primeiro ano, e o segundo, às quartas-feiras, e há também o atendimento fraterno. Então, quem tiver alguém que precisa conversar, nós temos lá pessoas queridas que fazem esse atendimento fraterno. E há também a evangelização espírita, que acontece das 9 às 11, né? Então, quem quiser também trazer as crianças, né? Jovens, nós estamos lá, né? Tem um primeiro momento que é a recreação, aí tem um lanchinho, aí eles tomam um passe, né? Que é o passe dos adultos, depois somente o passe das crianças, e aí tem a aulinha sobre um tema relacionado à doutrina espírita, né? E é muito importante para as crianças, porque elas são os continuadores da tarefa, né? Porque nós vamos, né, envelhecer, nós vamos, né, caminhar, e nós precisamos, né, deixar aí, né, pessoas, né, com uma formação boa dentro do conhecimento espírita para tocar as tarefas, né? Então é importante a evangelização. É uma sementinha que nós plantamos no coração das crianças. É claro que cada criança ela vai crescer, vai ver, né, qual religião mais ela se adequa, né, ou ela quer seguir, mas a sementinha está plantada, né, e é bom elas ouvirem coisas boas, porque nós estamos nessa era da informação. Então é importante para essas crianças pensarem nos temas do Evangelho, né? Pensarem em Jesus também, né? É muito bom para elas. Então é isso. Quero agradecer a todos e uma boa noite.